Abençoe a linda voz da nossa irmã Lucinéia, sempre nos traz uma inspiração musical. E irmãos, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Deus conhece as nossas motivações, Deus conhece o nosso coração, e quando nós fazemos tudo por Ele, os frutos serão colhidos no tempo adequado em nossas vidas. Ainda louvando o Senhor e lendo agora o Salmo 18 e versículos 2 e 6 do Salmo 23, 1. Vamos todos. Não, essa aqui tem dirigente, não só por mim. Vamos lá. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Vamos todos agora? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos citar agora no plural: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos lá? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Aleluia por isso, irmãos. E nós vamos nesse momento orar, agradecendo ao Senhor, porque Ele é o nosso pastor, que Ele cuida de nós, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, mesmo quando a gente toma um susto, né? Rafael, essa semana, 7h30 da manhã, indo para o trabalho, na rua dele, várias pessoas, veio o motoqueiro lá, né? Pegando o celular de todo mundo. Essas coisas que a gente vai vivendo, e vem aquele susto, abala a gente fica o dia todo triste, a gente trabalha tanto, se dedica. Nossa, mas o Senhor está sempre nos guardando, o Senhor está sempre nos protegendo. E eu vou pedir que a irmã Lucinéia pudesse fazer uma oração agora, uma oração de gratidão, uma oração de louvor ao nosso Deus, e que tudo que façamos por Ele. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, louvando, bendizendo o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, quero te pedir por cada pessoa, por cada irmão que adentrou este templo, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos cobrir com as Tuas misericórdias. Ó Deus, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue, Deus, a nos livrar dos perigos desta cidade tão violenta, Jesus. Todos os dias, Senhor Deus, corremos perigo, mas o Senhor sempre está a cuidar de nós. O Senhor sempre está a nos livrar, Senhor, de todo mal, de todo perigo, a guardar nossa vida, a guardar nossa casa, a guardar onde nós passarmos, com a Tua mão santa e protetora. Ó Deus, continue aqui conosco, Senhor Deus, neste culto que só a Ti é devido. E pedimos, Deus, uma bênção muito especial para a nossa igreja, Senhor Deus, porque nós estamos aqui somente para Te louvar, somente para engrandecer o Teu nome, Jesus. Ó Deus, nós precisamos muito de Ti, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo passeie aqui no nosso meio esta noite, Senhor. Que almas que ainda não tiveram encontro contigo, que hoje seja a noite aceitável, Senhor Deus. Que eles possam se render a Teus pés hoje, porque o amanhã não nos pertence. Abençoa o nosso pastor, abençoa a sua família, abençoa, Senhor Deus, esta igreja, cada, Senhor Deus, componente. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão aqui, que participam, aqueles que estão à frente, Senhor Deus, deste trabalho, porque é um trabalho árduo, Senhor Deus, que o Senhor colocou nas mãos do nosso pastor. Possamos ajudá-lo, Senhor Deus, sempre em oração. Dá-nos, Deus, a Tua paz, é o que nós precisamos, e nós estamos orando no Teu nome, aquele que reina eternamente em nossas vidas. Amém. Obrigado, minha irmã. Nesse momento vamos continuar louvando ao Senhor, e agora com o irmão Miqueias Reis, que vai louvar a Deus. Miqueias, né, tem um presente que Deus tem trazido para cá, e ele era membro, posso dizer assim já, né, era membro da Tribo da Penha,
E aí Deus foi dirigindo, Ele nos trouxe para cá, já faz parte da equipe do Ministério de Louvor, ajudando a Rose. E como eu falei hoje de manhã, né, o movimento da igreja, pessoas chegando na igreja, outros foram. Durante a pandemia, a gente chegou, durante a pandemia foram para outras comunidades de fé. Mas a igreja de Cristo é um só. Eu não me preocupo nem um pouco quem chega aqui no sentido de que ele saiu da penha, não houve prejuízo do reino. Quem saiu daqui e foi para Madureira, não houve prejuízo do reino. É esse movimento que a gente tem que viver sempre na perspectiva de que onde Deus nos plantar, nós possamos servi-lo ali, servir os irmãos, e nesse momento Ele louvará o Senhor. Deixe para a meditação da igreja o Salmo 23. Amém? Morte, escuridão.
fazendo solo, ele canta em coral. E falando em coral, aí daqui a pouco a gente vai falar mais sobre música na igreja, sobre os projetos. Nesse momento, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor cantando Venha o Teu Reino. Nesse momento de dedicação de vida e bem, se você trouxe uma oferta de gratidão, um dízimo do Senhor, oferta missionária, oferta de amor, você pode ficar à vontade aqui. Quem tiver à minha direita, por gentileza, use esse aqui, à minha esquerda também. E assim nós vamos, irmãos, seguindo em frente. Mas aí, se você quiser fazer pix também, fica à vontade. Quem está em casa, que nos acompanha, e temos usado muito essa ferramenta que tem nos ajudado bastante. Mas antes de louvar o Senhor, eu vou fazer igual eu fiz de manhã para a gente botar o nosso movimento aí, movimento da igreja, que graças ao Senhor tem seguido em frente nos seus projetos. E vamos ver o que nós temos aí. Dona Rose vem aqui falar. Vou botar esse? Já pode pôr. Fala aí, Rose. Assim, como eu falei de manhã, novembro, mês da música, nós vamos ter 3 programações especiais nos sábados. Primeiro, vai ser o segundo sábado, que é dia 12, deixa eu confirmar. Isso. Dia 12, para as crianças de 0 a 12 anos, musicalização infantil. Elas vão passar o dia aqui com a gente, com atividades musicais. Nós vamos dando mais detalhes com o decorrer do tempo até lá. Só quero que os pais, mães, avós, tios já anotem nas agendas para trazer as suas crianças. Depois nós vamos ter inscrições para isso. Depois, no sábado seguinte, dia 19, aí é uma programação de 12 anos para cima, que vai ser um workshop de canto para todo mundo que gosta de cantar. Não importa se é do coro, se é solista, se é da equipe de louvor, ou se nada. Se você simplesmente gosta de cantar, de louvar a Deus lá na sua casa e quer aprender mais sobre isso, sobre o nosso aparelho vocal e sobre como impostar melhor a voz, e não ficar rouco no meio do caminho, então venha, porque é sobre isso que nós vamos falar no dia 19, a partir das 14 horas. Aí vai ser só a parte da tarde, ok? Minto, desculpa, é na parte da manhã. Estou fazendo confusão. Dia 19, na parte da manhã, a partir das 9 horas, tá certo? Depois, no sábado seguinte, aí não vai ser aqui na nossa igreja, mas já vai ser um grupo da nossa igreja que vai participar de um encontro de coros. Por que eu estou fazendo questão de divulgar esse encontro de coros lá na outra igreja? Porque nós estamos formando o nosso coro de 90 vozes para o aniversário de 90 anos da igreja e já começamos a trabalhar há alguns meses. Como eu já expliquei para os irmãos, o pastor sempre fala, nós não vamos cantar só no fim do ano que vem, no dia do aniversário. Nós estamos trabalhando direto, tá bom? Então, ainda em novembro, nós vamos participar do culto aqui, no início do mês. Também tem a programação de Natal que nós estaremos participando e nós queremos que a igreja se chegue para nós. Ainda tem algumas vagas, está quase chegando em 90, pastor. Opa! Mulher de fé, mulher de fé. Tem algumas vagas ainda dá tempo, tá bom? Então vem participar com a gente. E nesse dia, então, nesse sábado, nós vamos participar lá na Igreja de Piedade de um encontro de coros. Vai ser muito legal porque tem gente no coro que nunca participou de encontros de coros. Nós temos coristas novos que nunca tinham cantado também em coro. Então está sendo uma experiência muito legal, muito diferente. Tem espaço ainda. Se passar de 90 não tem problema, melhor, né? Melhor. Eu espero os irmãos para participarem, tá bom? E assim, irmãos, nós estamos nos preparando para os 90 anos da igreja, que é em dezembro do ano que vem, mas trabalhando com um ano de antecedência e outras coisas a gente tem feito já antes mesmo desse período. Outra coisa que a gente tem aí, vamos lá, nós fizemos um investimento parte elétrica, irmãos, lembra do furto que tivemos no mês passado, aproveitamos e fomos fazendo outras coisas, mesmo sem orçamento preparado para isso, mas pela fé. Então a gente tinha um quadro ali antigo, de disjuntores antigos, que era um balaio de gato ali, e era gambiarra subindo, gambiarra descendo e tal. E tudo que a gente foi descobrindo, irmãos, nós fomos alinhando. Então tem um quadro novo com disjuntores modernos, que vai dar mais segurança elétrica para a gente. Então isso a gente louva a Deus. E agora, parece que é uma coisa simples, né, irmãos? Tem ali, né, 3, 6, 9, 12, né?
e interruptores que cuidam disso aqui agora. Antigamente era lá nos disjuntores. E nós vamos, com a graça de Deus, até o final do ano, tentar dar uma pintura aqui dentro, melhorarmos a fachada da igreja para os 89 anos, tá? Então, a cada dia o Ministério da Administração vai seguindo em frente. Área de missões, projeto Terapia do Abraço, Jacarezinho, missionários Paulinho e Raquel. Então foram 110 cestas básicas e 110 kits higiênicos que foram distribuídos nessa sexta-feira. Paulinho é uma referência para mim de servo de Deus, daquele que luta pelas pessoas que estão precisando, atua muito com dependente químico, moradores de rua. E se você é membro dessa igreja, é dizimista fiel, ofertante, você está ali naquela caixinha de leite, você está ali naquele arroz, naquele feijão, e todas as igrejas que participam dessa caminhada missionária. Mais alguma coisa? Acabou? Então nós vamos louvar ao Senhor e você pode ofertar segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Nosso Pai, que teu nome
por tudo que Deus tem nos dado. Pedindo também pela família da Selma, né? Para visitar a Rose hoje, como é que ela está? Está melhor, né? A sobrinha dela está internada lá no Pedro II, né? Em Campo Grande, no hospital. Pedir oração, orarmos também pela irmã Maria Lúcia. Irmã Maria Lúcia, ela está com diverticulite, que é uma inflamação intestinal, um negócio chato, enjoado, dá dor, dá náuseas, vômitos. Então, tenho falado com ela semanalmente. Ela lidera, né, o grupo das Mensageiras do Rei, junto com Juliana, né, trabalhando com as meninas, e tem estado ausente lá nesses domingos por causa disso, está fazendo novos exames para saber qual vai ser o tipo de tratamento. Eu também, essa semana, faço novos exames, faço um risco cirúrgico, vou ter que fazer outro procedimento, agora a laser, para explodir a pedra lá no meu rim, que o outro procedimento não teve 100% de sucesso. Enquanto isso, bebe água. Todas as vezes que você me vem correndo na porta, eu tenho que ir no banheiro, né? Eu estou assim agora, não posso ver o banheiro, eu bebo água dessa e tenho que ir correndo. Ó, coisa, né? E às vezes o catéter incomoda um pouquinho, mas estou acostumado com esse negócio aí, faz parte da história da minha família, e a gente vai agradecendo ao Senhor. E também agradecendo as bênçãos que Deus tem nos dado em nossa caminhada, irmãos, sabendo que tudo é do Senhor. O pão que a gente comeu, o almoço hoje, o jantar, daqui a pouco, né, o jantar, uma pizza, o lanche, o trabalho que a gente tem, a aposentadoria, os filhos, os amigos, os sobrinhos, tudo que Deus tem nos dado, dá para a gente cuidar e ser cuidado. E como é bom saber que em tudo isso Deus cuida de nós também. E nesse momento eu vou convidar aqui o Cleilton para cantar Deus Cuida de Mim. Cadê o Cleilton? Está aí? Cadê o Lucas aí? Tá vendo? Está aqui um marco de história, irmãos. Você não tem noção como é que é esse ministério de adoração com essa galera aqui. Tá entre eles, tá vendo? Esse aqui exigiu umas coisas, água mineral com gás, né? Um montão de coisa aí. Não estou
Irmãos, o cuidado de Deus, ele muitas vezes não é visto por nós. Hoje pela manhã, quem teve pela manhã, viu o testemunho do Gabriel, né, da sensibilidade de Deus, de se preocupar com todas as coisas na vida dele, um jovem de 26 anos que casou em 2020, do cuidado com a esposa dele, a Joyce. Depois fui levá-lo para almoçar, ficamos batendo um papo dos desafios lá da Bahia, de Minas Gerais, ou da Bahia, lá em Barreiras. E, queridos, se eu abrisse aqui agora para que vocês dessem um testemunho, tem que dar uma fechada aqui, desse um testemunho, todos nós teríamos. Eu falo isso com muita tranquilidade. Todos nós teríamos um testemunho para dar, de muitos. Deus é o Deus do detalhe. Deus de detalhe. Às vezes nós queremos um movimento de Deus exponencial, e Ele faz isso, extraordinário, Ele faz isso. Como a gente vê lá Elias na caverna, né? Houve terremoto, houve vento, houve tremor, aquela coisa toda, mas Deus veio, né? Houve a brisa suave. E nesse cântico aqui, a gente pode ver o quanto o Senhor cuida da gente. E dentro desse cuidado, eu e você somos fortalecidos. E nesse momento que a gente vai orar, agradecendo por tudo que Deus tem feito nesse lugar, e daqui a pouquinho ouvindo já a palavra de Deus através do pastor Flávio, que você nesse momento possa agradecer ao Senhor, de repente algo especial na sua vida, e que o Espírito Santo vai fazer você lembrar, e você vai agradecer dentro do seu coração diante do que Ele tem feito. Deus de amor, nós queremos te agradecer pelo sopro, pelo fôlego sagrado em nosso peito. Queremos te agradecer, Senhor, porque em todo o tempo da nossa trajetória, até esse momento, o Senhor esteve presente o tempo inteiro. Mesmo quando ainda não conhecíamos o Senhor nos conhecia no ventre de nossas mães, sendo entretecidos por Ti, como diz o Salmo 139. Nesse movimento de vida, cada um de nós, ó Deus, passou por tantas lutas. E nesse processo, Senhor Deus, quando o Senhor nos salvou, quando nesse caminho do aperfeiçoamento, da santificação, o Seu caráter foi sendo visto em nossas vidas. Ó Deus, o Senhor é aquele que cuida de nós em todo o tempo e faz com que a minha vida e a vida de cada um aqui presente, Senhor Deus, possa fazer com que em todo o tempo reflitamos a Tua pessoa. Queremos te agradecer pelo sustento dos nossos salários, aposentadorias, pensões, negócios, empreendimentos, ministérios. Que nós possamos ser sempre fiéis, ó Deus, nos dízimos, nas ofertas, possamos investir, ó Deus, na obra missionária. E, ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que o Senhor coloca à nossa volta, que fazem com que nossas vidas sejam mais ricas. Obrigado por todo o cuidado. Obrigado, Deus, por esta igreja, que mesmo com tantos desafios que está vivendo nesse tempo, não para de trabalhar, não para de avançar, não para de seguir em frente. Agradecemos pela vida dos nossos missionários, Paulinho e Raquel, lá no Jacarezinho, pelo trabalho maravilhoso que ele faz com dependentes químicos, moradores de rua. Ó Deus, e assim como tantos outros missionários, em campanha que nós estamos, ó Deus, esteja com toda a equipe da Junta de Missões Nacionais também. Ó Deus, pedimos por pessoas que estão internadas, estão enfermas, Irmã Maria Lúcia, esteja com ela, esteja com a Rose. Ó Deus, pedimos, ó Deus, e agradecemos por bênçãos recebidas e esse cuidado do Senhor. Que cada um de nós possa, Senhor Deus, ter sensibilidade também. Às vezes nos distraímos com tanta coisa, e até mesmo com a própria religiosidade, e pedimos só coisas ao Senhor e esquecemos de agradecer. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos conhece por inteiro. E diante desse sondar da nossa alma, a gente agradece por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, é a nossa oração. Amém e amém. Convido aqui o pastor Flávio, que pudesse vir aqui. Flávio é um bom amigo, que Deus foi nos dando aí no decorrer do ministério. Ele é nosso vizinho, pastor da Igreja Batista da Abolição, já há uns 8 anos, Flávio? 8 anos. Então está lá com os grandes desafios também das nossas igrejas. Fez 80 anos agora a igreja, né, celebraram com bastante alegria. E sempre quando eu convido o Flávio, está aqui dando uma força para a gente. Ele está com a Silvana, sua esposa, com o João, o filho mais velho, e o Pedro, o mais novo, está ali, né? E a gente quer agradecer por você estar aqui. Fica à vontade, que Deus te use. Tem água aqui para você.
Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite? Boa noite. Eu vou olhar muito o celular porque eu coloco os bolsos aqui no celular, tá? A posição já sabe. Não estou olhando o resultado do jogo do Fluminense, que já acabou, do Flamengo, que foi ontem, né? Estou aqui acompanhando tudo aquilo que eu preparei para estar com os irmãos. Nessa noite a gente está incentivado a pensar sobre o que mesmo, qual é o tema. O pastor Marcos pegou no início do culto e falou o tema. Gostei demais, porque ele deu a dica para você. Qual é o tema da celebração dessa noite? O quê? Refletindo o bom pastor. Vamos lá? Refletindo o bom pastor. Mais uma vez, mas mais bonito. Vamos lá? Refletindo o bom pastor. Isso que nós fomos incentivados, né, pela liderança da igreja, pelo pastor Marcos, a ministrar a sua vida nessa manhã, nessa noite. Estou com o meu culto de manhã na cabeça. E antes até de iniciar a palavra, Marcos, você recebeu aqui de manhã o Gabriel, e eu estive com o Gabriel na sexta pela manhã, levei ele e sua esposa para darem um passeio. Esse é um dos modos que eu tenho encontrado nesses anos como pastor de abolição, para servir aos missionários, e não somente aos missionários das outras missões nacionais e mundiais, mas também Jocum, alguns outros, M3 e diversos outros missionários, pegá-los num dia de descanso e levar para dar um passeio em alguns lugares do Rio, para que eles possam também conhecer um pouco da nossa cidade. Então tive a oportunidade de fazer isso com o Gabriel. Outra informação que eu peguei aqui é que bom que o coro tem sido renovado, porque essa igreja sempre foi muito reconhecida no campo carioca pelos seus coros, né? Pela beleza dos seus coros. Já estou no meio batista há pelo menos 30 anos e sei que os coros da igreja de Cascadura sempre foram muito bem falados. É verdade ou não é, irmãos? Quem aqui tem mais tempo, né? Sabe que eu estou falando a verdade para a glória de Deus. Então nós fomos incentivados a pensar sobre refletindo o bom pastor. Essa câmera aqui não vai dar certo, eu vou logo avisando, porque eu não consigo ficar aqui. Então, quando eu estou pensando em refletir o bom pastor, o que você pensa ser refletir o bom pastor? É muito fácil. O que você pensa com a expressão refletindo o bom pastor? Alguém quer falar? Levanta a mão, fala, porque eu com a abolição sou assim, eu estou em casa, né? Somos co-irmãs. O que você pensa sobre a expressão refletindo o bom pastor? Fala aí para mim. Testemunhando. Mas eu quero mais fundo. Quando você pensa a ideia de refletir, o que você pensa quando você ouve a palavra refletir? Ser igual, né? Mostrar o mesmo visual. Quando você ouve a expressão refletindo o bom pastor, o que você já tira dessa sentença? Qual é a certeza ou qual é a indução que esse tema está te levando? Vamos lá? Refletindo o bom pastor. Quem é o bom pastor, meus queridos irmãos? Jesus! Jesus é o bom pastor. Quando a gente fala refletindo o bom pastor, o que a gente está pensando? Precisamos refletir, precisamos nos parecer com Jesus Cristo. Amém ou não amém? Então a ideia da celebração hoje é que eu e você nos pareçamos com Jesus. E aí eu separei aqui, por isso que eu falei que o celular não ia dar certo ali, porque eu trouxe algo de casa mesmo. Aqui há um espelho e
quando a gente fala em refletir, falamos também em espelho. E eu quero fazer dessa forma, sair do usual, mostrando um pouco de você. Esse legal aqui de tirar o chapéu. Qual o seu nome? Kleber Lucas. Jefferson. Kleber Lucas, alguém citou ali, teve uma gracinha. Tá se vendo aí, Jefferson? O que você vê nesse... E eu vou botar assim alto para que os seus irmãos também percebam como você está bonito nessa noite. O que você vê, Jefferson? Pode falar no microfone. Fala alto, fala alto. Uma pessoa tímida, ativa, que precisa aos poucos se soltar e sempre tentando fazer seguir os caminhos do Senhor. O Jefferson ele foi muito crente, muito profundo. Vejo um homem tímido que precisa soltar um pouco mais, refletir aquilo que o Senhor quer. Mas quando eu olho para o Jefferson, eu olho um cara com a camisa de destaque branca, apesar de simples, mas o destaca com o relógio na cor da camisa, combinando. Você já é casado? Talvez a sua esposa tenha tido alguma influência nisso ou naquilo que você é. Concorda? Aí a gente pode caminhar com um espelho e a gente pode mostrar. É a ministra de música? A Rose. A ministra de música. Rose, o que você olha no espelho? Como é que você se percebe no espelho? Alguém que precisa melhorar muito ainda, pastor. Alguém? Podar muita coisa e melhorar. O problema de estar na igreja com o pastor sério é que as pessoas são muito crentes. Ela fala, não, eu preciso melhorar demais, não sei o quê. A gente não está fazendo uma avaliação, por exemplo, pastor Marcos, né? Olha, está num verde. Se verde está assim, imagina maduro, né? Como dizem as pessoas, né? É bonito, a calça verde clara, uma camisa um pouquinho mais pro verde, folhas, não sei. Mas quando a gente está diante do espelho, quando a gente fala sobre refletir o bom pastor, a gente pode olhar para nós mesmos, e eu brinquei tanto com o Jefferson quanto com a Rose, mas a intenção nessa noite, meu querido irmão, é que você pense nessa expressão: o que é refletir o bom pastor? E eu quero então levá-lo a esse pensamento nessa noite. E para tanto, eu poderia ter escolhido, Marcos, um dos textos de Jesus, que a gente está falando sobre refletindo o bom pastor, mas não fui pelo óbvio. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, no verso 2. Eu quero pensar então, refletindo o bom pastor através desse texto com você, meu querido irmão e minha querida irmã. 1 Coríntios 13, no seu verso 12. Já está colocado aí para você, para te facilitar, né, para nos ajudar. Quero pensar em cima desse texto aqui e vou pedir, até para que eu consiga tomar uma água, que você leia, conforme está projetado aqui, mas você pode abrir na sua Bíblia, você leia o texto todo mundo junto, vamos lá? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando o pastor Marcos, meu amigo, me
me mandou a ideia da celebração, rapidamente esse versículo veio à minha mente. O autor da carta aos Coríntios é o apóstolo Paulo. E eu quero então pensar em duas fases da vida de Paulo. Nessa fase é onde ele já passara por um processo de conversão, mas antes quero pensar no Paulo antes da conversão, quando ainda ele era Saulo, quando ainda ele não havia conhecido Cristo Jesus como um dia eu e você que aqui estamos o conhecemos. E para tanto, a gente vai ler uma outra porção da palavra que está em Atos 22, de 1 a 4, porque depois a gente vai voltar para esse texto. Por que eu escolhi o texto? Ficou muito claro por conta do próprio tema sugerido, a questão do espelho, a questão do reflexo, a questão que se apresenta através da vida de Paulo. Atos 22, de 1 a 4, vai dizer: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Amém. Pela palavra do Senhor lida. Essa é uma fala de Paulo já convertido, mas que nos dá um pouco de ideia, um pouco da compreensão de como a vida de Paulo foi antes daquele encontro miraculoso relatado no próprio livro de Atos, capítulo 9, quando Saulo tem uma conversão, um encontro, aquele momento onde ele fica por um tempo cego e ele conhece o Senhor Jesus e é confrontado pelo Senhor Jesus. O texto que eu acabei de ler, ele nos dá algumas ideias de como é a vida daquele ou daquela que ainda não tem o reflexo de Jesus no seu dia a dia, na sua própria vida, que com a sua própria vida ainda não reflete Jesus Cristo. E eu quero pensar então, diante desses versículos que nós lemos, algumas questões que impediam Paulo, no caso Saulo, que impedem eu e você de refletirmos a imagem do nosso Senhor Jesus. Impede-nos de refletir o bom mestre. Então, a primeira dica que o texto nos dá e que eu quero trazer para os irmãos, e que talvez não, com toda certeza, nós temos visto nesse mundo, um mundo que anda num caminho oposto ao caminho de Jesus, é o orgulho. Quando eu olho para o texto de Atos 22, quando Paulo começa a relatar sobre sua vida antes de ter um encontro com Jesus, eu vejo que um primeiro mal, um primeiro problema, um primeiro empecilho na sua vida era o orgulho. Ele diz: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado nesta cidade. Aqui já Paulo não era alguém orgulhoso, mas pensa em Paulo antes de conhecer Jesus. Eu sou judeu. Eu sou o cara. É igual, por exemplo,
Rio de Janeiro. Eu sou carioca da gema. Não é assim que o carioca fala? Eu sou carioca da gema. Mas tem alguém que nasceu em outro estado? Alguém que nasceu em outro estado da nossa federação? Levanta a mão. Lá no cantinho, lá atrás. A irmã nasceu onde? Espírito Santo. E como é que a pessoa fala lá em Cachoeira de Itapemirim? Que aqui é carioca da gema. Como é que fala lá? Tem alguma expressão? O Papa Goiaba. Eu sou Papa Goiaba com orgulho. Papo todas as goiabas mesmo. Eu não sei o que significa essa expressão. Já a ouvi em outros momentos. O irmão lá atrás é de onde? Da Baiana, é anotado, né? É povo muito bom. É painho pra lá, painho pra cá. É painho pra cá, painho pra lá, né? O baiano fala com orgulho. Mas o problema é quando esse orgulho é levado ao extremo. Não somente pela alegria de ter nascido no Rio, nascido no Espírito Santo, ou nascido na Bahia. O problema é quando a gente usa isso. E com certeza Paulo usava isso com um orgulho que ia para um lado ruim. É como aquelas pessoas que têm um bom nível acadêmico. Não sei se você conhece gente assim. Tem um bom nível acadêmico, isso sobe a cabeça e ela se acha orgulhosa. Eu sou doutor. Eu sou pós-doutor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu dou aula em determinada faculdade, faço determinada coisa. Você não chega aos meus pés, eu tenho muito conhecimento. Quantos nós não encontramos no nosso dia a dia que estão orgulhosos por sua condição? Quantos eu e você, meu irmão, não encontramos todos os dias gente orgulhosa, gente que por ser de um determinado estado, por ter determinado nível de educação, por ter um emprego público, por ser uma pessoa reconhecida diante dos homens, estão orgulhosas. Saulo era uma pessoa orgulhosa. Sou judeu de berço. É como flamenguista, e eu sou um deles. Sou flamenguista desde a barriga da minha mãe. Mas há um segundo problema que nos é colocado pelo texto. Veja bem, eu não estou tirando nada do texto, eu não estou fazendo uma suposição daquilo que eu acho, eu estou pegando aqui do texto mesmo, não estou tirando de fora do texto. Saulo se achava extremamente autossuficiente. Ele vai dizer: fui instruído rigorosamente por Gamaliel. Ele se gabava de ter a melhor educação. E ele achava que nessa educação, a educação que recebeu já era o suficiente para todos os outros passos, todos os outros momentos da sua vida. Queridos, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito conhecimento, você pode ter uma posição de poder, mas ainda assim, chega um determinado momento da vida que isso não bastará para que você consiga se sustentar. Eu estou passando um problema agora na minha casa, na minha família. Uma tia minha foi fazer uma cirurgia, a princípio simples entre aspas, mas a gente não achava que fosse ter uma complicação. Ela foi fazer tirar um tumor na língua, só que ela foi para um outro estado, e essa cirurgia ela foi boa,
tiraram o tumor, apesar dele ter um tamanho maior do que os médicos imaginavam. Tiraram o tumor, a princípio estava bem, ia ter alta, de repente ela se engasgou, teve uma parada cardiorrespiratória e por 12 minutos ela esteve morta. Quando voltou, a maioria das suas funções cerebrais estavam comprometidas. Uma mulher saudável, uma mulher de bem com a vida, amada pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, pelas irmãs, foi fazer algo simples, com muita saúde, mas quando voltou para casa, voltou numa UTI e agora não há mais comunicação entre nós e ela. Podemos, queridos, ter todo o conhecimento, ter todo o poder, ter todo o dinheiro, mas ainda assim, se não tivermos o Senhor, tudo isso vai adiantar de nada. Mas há uma terceira indicação aqui de como a vida de Saulo não refletia os valores do reino, antes refletia os valores de si mesmo, os valores da sociedade a qual ele era parte. E eu quero pensar que essas mesmas características estão inseridas na sociedade atual. Temos muita gente orgulhosa, temos muita gente autossuficiente, mas também há muita gente cheia de razão. Há muita gente aí fora e também, infelizmente, dentro das igrejas, não na igreja Cascadura, fique tranquilo, mas nas outras igrejas, cheias de razão. O texto diz: persegui os seguidores deste caminho até a morte. Queridos, a gente está cercado, nós estamos cercados por homens e mulheres que estão cheios de razão e fazem o que querem, e o que não querem eles não aceitam. Estamos vendo isso agora. Até domingo que vem a gente vai ver ainda mais gente que dos dois lados, tá? Dos dois lados, que o Marco me conhece. Eu não estou aqui apontando nem para um lado nem para o outro. Lados cheios de razão e perseguindo um ao outro, cheios de razão. E não somente na política, mas nos esportes, mas no social, mas no profissional. Gente cheia de razão. Saulo era cheio de si, perseguia, botava na cadeia, mandava matar. Alguns falam que em algum momento ele até consente com a morte do próprio Cristo. Eu não posso afirmar isso para você, mas antes de ter um encontro com Jesus, antes de refletir o bom pastor, ele refletia a sociedade que fazia parte. E a sociedade que ele fazia parte era uma sociedade cheia de razão. A sociedade que eu e você fazemos parte é uma sociedade cheia de razão, cheia de si, que faz o que quer, na hora que quer, e persegue quem quer, e rejeita os outros de uma forma como nunca nós percebemos na história da humanidade. Mas a história, eu costumo dizer para a igreja, a história é cíclica, ela vai se repetindo. Em outros momentos isso
isso já aconteceu, mas com as redes sociais isso se potencializa. E a gente toda hora percebe pessoas cheias de si. Eu quero te apresentar, baseado nesse relato aqui de Paulo, quando ainda era Saulo, quando Deus ainda não tinha mudado a sua história, quando Deus ainda não tinha mudado a sua vida. A gente vai perceber Saulo com pelo menos essas 3 características. Era orgulhoso, era autossuficiente e era cheio de razão, era cheio de si. E eu quero dizer para você que todas essas características nos afastam da possibilidade de refletirmos o bom pastor para aqueles que estão à nossa volta no nosso dia a dia. Mas como eu te falei, a ministração de hoje ela está dividida em 2 momentos. Quando Paulo ainda era Saulo, quando Cristo ainda não havia entrado na sua vida. Mas quando a gente vai para o texto que eu li no primeiro momento com vocês, e eu quero relê-lo nessa oportunidade, a gente vai ver uma nova perspectiva. Como aquele cara era antes de conhecer Jesus e o que ele se tornou depois que conheceu Cristo. O que ele refletia antes de conhecer Jesus e o que ele refletia depois que conheceu Jesus. O que nós refletíamos antes de conhecer Jesus e o que nós precisamos refletir ou refletimos agora. Querido, você se lembra quando Cristo ainda não era o seu Senhor? Você pode falar, pastor, mas eu estou aliás no Pedro ali, o meu Pedro tem 3 anos. Meu Pedro e meu João na barriga, a gente já orava. Lá no casamento, no dia do casamento, nós cantamos uma música pensando nos nossos filhos. Mas ainda assim, filho de peixe não é peixinho não. A gente precisa ensinar o caminho. Então você lembra dos momentos em que sua vida não refletia Jesus e depois que sua vida passou a refletir Jesus? Eu quero reler o texto com você, que é o texto de 1 Coríntios 13, 12. E olha o que aquele homem antes autossuficiente, orgulhoso, cheio de si, ele vai dizer: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que plenamente sou conhecido. Queridos, você já tinha ouvido, lido esse texto em algum momento da sua vida cristã, da sua caminhada cristã? Todo mundo aqui já tinha. Quem nunca tinha ouvido ou lido esse texto? Levanta a mão. Todos nós, só um irmão lá atrás. Então, te apresento pela primeira vez esse texto. Rafael. Então aqui, a gente acha que a maioria é os crentes velhos, sabe? Já ouviu esse texto pelo menos umas 10 vezes. Eu, Jefferson, já li, já preguei em cima desse texto. Mas hoje de tarde, Marcos, enquanto eu dava aquela garimbada ao final para vir ministrar a sua igreja, eu fui ler um livro da série Cultura Bíblica. E Leon Morris, olha que interessante, ele vai falar sobre essa expressão, porque Paulo usa essa expressão. Ele vai dizer o seguinte, que o uso do espelho não é sem sentido, da expressão espelho, esse exemplo, não é sem sentido, não é à toa. Sabe por quê? Corinto era conhecido pela sua venda de espelhos. Corinto
era uma cidade que comercializava espelhos. Mas sabe como é que era o espelho no passado? Alguém aqui tem algum professor de história, alguém, né, que gosta de vasculhar o passado? Um metal, muito bom, um metal que era polido. Não era o vidro, como eu mostrei para você, era um metal polido. Quem aqui tinha mãe que polia o alumínio? Quem aqui tinha mãe, ou quem é a mãe aqui que pole o alumínio? Hoje em dia está menos, né? Mas minha avó e minha mãe poliam, a tia da Silvana polia o alumínio que dava para você ver o seu reflexo. Mas só tinha um bom espelho, um espelho bem polido, quem tinha grana. Quem não tinha grana até tinha um espelho, mas era um espelho mal polido. Não era um espelho que refletisse toda a beleza do Jefferson. Ia ficar meio assim, meio turvo. Quando Paulo está se dirigindo aos coríntios e está usando esse exemplo, os coríntios estão percebendo com muita profundidade o que ele estava tentando dizer. Mas perceba o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que, e esse texto é aquele texto do amor, 1 Coríntios 13, vai falar de amor, vai falar de muita coisa linda que a gente fala até em casamento. Ele vai falar que a gente ainda não conhece por inteiro o nosso Senhor. Que ainda a gente não reflete o nosso Senhor como Ele poderia ser refletido. E eu quero pensar com você, assim como aconteceu com Paulo, que antes era alguém orgulhoso, que antes era alguém autossuficiente, que antes era alguém cheio de si. A partir do momento em que Cristo entra na sua vida e ele passa a refletir Cristo nas suas ações, ele agora deixa de ser esse homem orgulhoso. Ele passa a ser um homem que se coloca numa posição de aprendizado, numa posição de humildade. O próprio encontro dele com Cristo, ali no caminho de Damasco, ele percebe já ali que ele não tinha o controle de nada. Por algum tempo ele fica cego. Por algum tempo ele precisa que alguém pegue na sua mão e o leve de um lado para o outro. A gente está vendo, Marcos está com catéter, é isso, Marcos? Marcos é esportista, tem que ver como é que ele chega no futebol, meus irmãos. Parece até aqueles jogadores profissionais. Já viram ele jogando bola? Né? Gosta de bater na bola bonita e tal. Mas aí, por uma questão de família, ele falou, está parado, está no departamento médico. Não é assim? Eu estou brincando com o Marcos, mas é assim com a gente. A gente às vezes vai para o primeiro dia de academia. Como é que a gente volta, irmão? Como é que a gente está no outro dia? Uma caçada de Dorflex, né? Acabado, parece que a gente passou por um esmagador. Ah, está até apontando ali para a irmã. Ele agora, a partir do encontro com Jesus, já não há mais orgulho, já não há mais autossuficiência, já não há mais alguém cheio de si. Há alguém que reconhece que é como um espelho que não reflete ainda a melhor imagem de Cristo, que precisa do Senhor Jesus para que a sua vida tenha algum sentido. E eu não sei, meu querido irmão, estou me caminhando para o final. Eu não sei o que a sua vida tem refletido. Eu não sei como tem sido o
seu dia a dia. Mas o que nós temos visto, não na igreja de Cascadura, mas nas outras igrejas, é que tem crente que parece que só é crente no dia de domingo. Porque nos outros dias, tem uma expressão na Bíblia, não sei onde está, que eu acho mais, estão se mordendo uns aos outros. Eu não sei se Marco lembra onde é que está esse texto, mas tem um versículo que diz: vocês estão de um jeito que vocês parecem cachorros que estão se mordendo uns aos outros. Sabe o que vem? O Flamengo vai ser tricampeão da Libertadores. Ai, nem flamenguista falou, nem. Não, aí sim, eu vi mais sim. Mas é incrível que as torcidas, torcendo pro mesmo time, elas conseguem se matar umas às outras. Quem é vascaíno aqui? Vascaíno. Isso, tá, galera? Não, tem os dois, né? Três. Ontem, o Vasco virou o jogo nos minutos finais. E o que aconteceu? A torcida estava se batendo uma na outra no final do jogo. E as torcidas acabaram de voltar para o estádio. E eu estou falando de torcida aqui, desculpa, eu não estou querendo macular o público, nada disso não. É porque se eu for falar de política, você vai ficar chateado comigo. Mas é assim que nós estamos disputando, se mordendo uns aos outros. O que eu acho que o Espírito Santo falou para o pastor Marcos é que a primeira igreja batista de Cascadura reflita Jesus em todos os seus atos. Seja os atos aqui na igreja, quando vocês estão bonitos, que a gente vem com aquela roupa de mundo, mas quando a gente está vendo um jogo de futebol, quando a gente está na fila do posto de saúde, quando a gente está diante do debate presidencial, quando a gente estiver em qualquer lugar que nós tenhamos que estar no nosso dia a dia. Paulo, ele entendeu que o orgulho, a autossuficiência, que nada disso refletia Jesus Cristo. Então ele passou a tomar outras posturas. Ele fala que nada pode parar o amor de Deus, nada é maior do que o amor de Deus revelado através de mim e de você, através de nós. Nada é mais forte do que o amor. Não há profecia, não há dom de língua. O dom mais precioso é o amor de Cristo Jesus através de nós revelado todos os dias. Nessa noite, a palavra que eu quero trazer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, visitantes, é que todos nós precisamos refletir Jesus em nossas ações. Não podemos permitir que o velho homem continue refletindo ou se refletindo em nossas vidas. Seja no jogo de futebol, seja numa conversa no posto de saúde, seja na rede social, seja pelo candidato que eu vou votar ou não vou votar, seja pela igreja que eu estou ou a igreja que eu não estou. Como bem falou Marcos, nós somos igreja de Cristo Jesus. Os mesmos desafios que os irmãos têm enfrentado aqui no dia a dia é a mesma condição. E eu posso afirmar que é os mesmos de Suburbano, é os mesmos de Encantada, de Piedade, porque a igreja de Jesus, a igreja que reflete Jesus, são poucas. E elas, infelizmente, por questões desse tempo, elas não estão lotadas. As igrejas que estão lotadas nesse tempo, elas, poucas delas, poucos membros dela, refletem verdadeiramente Jesus Cristo.
nessa noite, Deus quer te fazer um convite para que você reflita Cristo em todas as suas ações. O bom pastor seja revelado em você em todo o tempo. Como é bom, né, quando a gente está num ambiente onde as pessoas não sabem que nós somos cristãos e de repente elas falam assim: vem cá, você é cristão? Tem algo diferente de você. Quantos aqui já não passaram por isso? Não é verdade? Como é bom quando alguém reflete, é o reflexo de Cristo. E como é bom quando alguém reconhece isso em nós. Verdadeiramente, os filhos de Deus, nesse tempo, precisam refletir Jesus Cristo. O mundo está clamando por aqueles e aquelas que podem contribuir de fato para a sociedade melhor. Essa sociedade não vai ser revelada através de ações sociais, não vai ser revelada através de poderes estabelecidos, democráticos, seja lá qual for. O poder de Deus, a ação de Deus é revelada na sociedade através da Igreja de Cristo Jesus. Que a Igreja de Cascadura continue sendo esse reflexo, buscando ser esse reflexo de Cristo. Não desista de fazer aquilo que é certo, independente do que o mundo está dizendo, das tendências do mundo. Continuem refletindo todos os dias a ação de Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Se Deus falou no seu coração, em específico, em especial, a necessidade desse reflexo de Jesus no seu dia a dia, com as pessoas que estão à sua volta, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, com a sua família, na sua rede social. Se você sente que Cristo quer te levar a uma melhora, quer que você reflita ainda mais forte, como aquele metal que era muito polido, muito bem polido, como o melhor espelho. Se você entende que Deus falou com você nessa noite, se coloque diante do Senhor, fala para Ele: olha, Deus, eu preciso aprender ainda mais. Eu sinto que minha vida poderia refletir ainda melhor a tua imagem, a tua semelhança. Se Deus falou com você, meu irmão, minha irmã, meu querido visitante, minha querida visitante, se coloque de pé. Eu quero orar junto com você. Eu não quero apenas orar por você, mas junto com você, porque eu sei que a minha vida precisa refletir mais Cristo Jesus. Glórias a Deus por você que se coloca de pé, pela igreja de Cascadura que se coloca de pé. Eu vou orar por você, pedindo que Deus fortaleça e te mostre como refletir ainda mais forte. Aqui no bairro de Cascadura, um bairro que está precisando, assim como Piedade precisa, Abolição precisa. Estamos com medo de vir à igreja à noite por conta dos perigos. Precisamos refletir Jesus. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. E a Deus reconhecemos nossa falibilidade e a nossa necessidade de refletirmos o Senhor, não somente aqui dentro da igreja, mas na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na faculdade, no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais, nas nossas falas, nos nossos posicionamentos. Toma conta, Deus, de cada necessidade, aquilo que cada um sabe que poderia estar melhor. Dá aquela polida, ó Deus, nos espelhos que aqui estão nessa noite. Que o sol da justiça reflita em nós e abençoe não somente nossas vidas, mas aqueles que estão ao nosso redor.
Continua abençoando a igreja, pastor Marcos, a liderança como toda essa igreja. Continua a nos abençoar como corpo de Cristo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar? Louvar? É isso que está no caminho. Só para mim. Roda de pé. Se você pode colocar de pé, vamos louvar. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até
Quando o servo de Deus fez a letra desse louvor, e depois a música que foi incorporada, verdadeiramente o Espírito Santo dirigiu ele dentro de um cronograma progressivo daquilo que Deus faz na minha vida e na sua. Nós estamos prontos, irmãos, para tudo? Não. Somos perfeitos em Cristo, mas estamos no caminho do aperfeiçoamento. E nós precisamos, diante do que cantamos aqui nessa noite, do que lemos, da excelente palavra do pastor Flávio para a gente, de buscarmos isso em Jesus. E nesse processo de aperfeiçoamento, tem dia que a gente se olha no espelho e diz assim: desgraçado pecador. E somos. E olhamos no espelho e vemos que precisamos melhorar. Olhamos no espelho e vemos as nossas rugas, a nossa pele mudando, o cabelo ficando branco, a barba branca, a gente envelhecendo, mas amadurecendo diante daquilo que temos como responsabilidade. Então nós louvamos a Deus por isso. Queria agradecer a presença da Kátia Ramate, nossa querida irmã amiga, agora membro da comunidade batista do Rio de Janeiro, pastor Pedrão. Leva um abraço para ele, querido lá, Milena gosta muito de ouvi-lo. Temos a família do Flávio aqui, Silvana foi lá fora, mas alguém nos visita, não, todos já são nossos aqui. Mas vou pedir a recepção que pudesse dar o presente aqui, a lembrança da Kátia, e todos os demais também vão ganhar um negócio gostoso. Esse pessoal da recepção, eles estão engordando a gente, né? Então eles vão trazer aqui, a Kátia vai receber a primeira aqui. Kátia, pode entregar aqui a Alessandra para a Kátia, dá um abraço nela. Para furar o barco. Você está ganhando uma coisa gostosa aí, o Baiano aí vai distribuir, a Alessandra vai distribuir para todo mundo. Mas aí tem uma cantinazinha que são os docinhos da juventude ali, né? Uma galera, tudo dá isso, irmãos. Pode comprar que não engorda. Tem amendoim, bananada, paçoquinha, né, Denise? Tem cara que gosta de paçoquinha, né? Quando faz canjica lá em casa, na canjica doce, né? Aí tem a paçoquinha que eu jogo em cima assim e fica deliciosa. Vamos lá, pode estar para todo mundo aí, ó. Hein? Já todo mundo já ganhou? Ah, ainda tem gente aqui, ó. Baiano está escolhendo uns aí, não sei não, Baiano. Ah, eu senti que o Edinho ali se sentiu constrangido. Eu acho que vai dar para todo mundo. Se não der para a equipe aqui, tá beleza. A gente sempre cai dentro do sacrifício. Sério. Nunca solta a gente. Aí a gente cai lá na mesinha dos dois da juventude. Então o que está escrito aí, cara? Você viu aí o que está escrito aí? Ah, não, mas tem um negócio escrito aí. Ei, Elcio, diz aí, Elcio, o que está escrito aí? Então tá aí, tá vendo? Foi um prestígio receber você nesta igreja. Então que você possa degustar esse chocolate delicioso, que antigamente ele era maior, não é? Tá vendo como é que as coisas vão mudando, vai diminuindo tudo? Estamos perdidos. Como pode? Nós vamos orar, irmão, encerrando tudo dessa noite. Ministério de Louvor, top. Hoje foi um dia maior para a gente. Excelência, equipe, meus irmãos. Cada um de nós atua no ministério aqui, mas para os cultos funcionarem, é uma galera, irmãos, que envolve mídia, transmissão, som, equipamentos, e a gente tem estado num esforço. Deus tem nos renovado a cada dia para ser instrumento para os irmãos, e graças a Deus pela vida de vocês. E eu louvo a Deus, às vezes eu tenho estado aí por causa da saúde, às vezes ausente, mas estamos ajudando também lá em Nova Iguaçu, a igreja lá, e fico tranquilo com a liderança que a gente tem, a diretoria que a gente tem, o conselho de líderes, e assim a vida de Cascadura vai seguindo em frente. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade única de estarmos juntos nessa noite. Esse culto nunca mais vai se repetir, nunca mais estaremos juntos dessa forma. E como foi gostoso esse domingo, Pai, na escola dominical, os irmãos que estiveram, um culto da manhã, um culto alegre, festivo, leve, um culto de paz, missões, ó Deus, como agora também. E o Senhor é aquele que tem nos ensinado a refletir o seu caráter.
Obrigado porque o Senhor tem restaurado o nosso caráter a cada dia. E diante dos nossos pecados, Pai, socorre-nos. Diante das nossas mazelas, diante das nossas dores, das sombras que ainda existem em nossas almas, que nós possamos sempre nos colocar nas Tuas mãos, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso bom pastor, tudo é feito por Senhor, como cantamos aqui. E diante, ó Pai, daquilo que falhamos, perdoa-nos, fortalece-nos, que cada um aqui possa estar em oração uns pelos outros, pastorear uns aos outros, discipular uns aos outros, que da nossa boca possam sair palavras de vida, palavras de cura, como cantamos hoje de manhã, palavras de transformação. Queremos nesse momento, Deus, pedir pelas eleições. Essa semana, Senhor Deus, será uma semana em que talvez muitas outras coisas vão acontecer. Uma briga, Senhor Deus, uma luta pelo poder. E alguns até acham, Senhor Deus, que o Senhor não é soberano. Então nós oramos, ó Deus, por aquele presidente que o Senhor vai colocar no poder no próximo domingo. A essa hora nós já saberemos se o Bolsonaro continuará no governo ou se o Lula assumirá um novo governo e o Senhor continuará sendo Deus. O Senhor continuará amando esse país e tendo um controle absoluto sobre todos os tronos. Todas as nações estão debaixo da tua santa mão. Todos os povos, todos os líderes, todos os governantes comem nas suas mãos. E todo o teu propósito, Deus Todo-Poderoso, é cumprido. Porque não existe ninguém que não faça aquilo que o Senhor quer. E o Senhor é o dono de tudo e é dono da gente. E nesse processo, dá-nos sabedoria para vivermos, cuidando uns dos outros, refletindo a sua pessoa a cada dia de nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço ao seu irmão, ao Pai de Cristo. Hoje não vai ter lanche, porque a galera estava muito trabalho durante a semana. Estamos lá na porta para cumprimentá-los.